Olá pessoal, meu nome é Francisco de Castro Matos e eu tenho mestrado e doutorado na área de turismo e educação. Sou professor há 23 anos e tenho uma experiência de aprovação em concursos públicos na área de educação. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre educação para vocês e para quem está prestando o concurso. Eu vou criar uma situação que seria uma situação de uma prova dissertativa no concurso público. Vamos imaginar então a seguinte situação. Você tem um aluno, você professor tem um aluno que tirou no primeiro bimestre 5, depois ele tirou 4 no segundo, depois ele tirou 4 no terceiro, depois ele tirou 5 no quarto. E aí você tem dois professores que vão avaliar esse aluno. O professor número 1 vai somar 5 mais 4 mais 4 mais 5, vai chegar a 18 pontos e vai reprovar esse aluno porque ele não chegou aos 20 pontos finais. E você tem o professor número 2 que não vai somar essas notas, mas que vai considerar que o aluno tinha uma nota azul, depois uma vermelha e uma azul. E esse professor considera que esse aluno melhorou o seu rendimento escolar. E ele resolveu aprovar esse aluno, diferente do professor número 1. Vamos analisar essas situações. Bom, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e com os estudos de Lucchesi sobre avaliação, nós devemos pensar o seguinte, que o professor número 2, ou seja, aquele que não considerou os 20 pontos, foi o professor que agiu corretamente, porque ele levou em consideração alguns aspectos muito importantes no processo ensino-aprendizagem. Que aspectos foram esses? Primeiro, ele considerou que prevaleceu os aspectos qualitativos em detrimento dos aspectos quantitativos. Ele considerou o crescimento do aluno. Outra coisa importante, essa história dos 20 pontos, isso não existe, porque a avaliação não é classificatória. Então, pessoal, é preciso ter em mente qual é o seu objetivo como professor no momento que você está avaliando o seu aluno. A avaliação é a finalização do ciclo da aprendizagem. Ela tem que ser muito bem feita, muito bem elaborada. E as diretrizes curriculares nacionais, assim como a LDB, que é a Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 96, elas estabelecem que a avaliação tem que ser diagnóstica, formativa, integradora, e devemos considerar aquilo que o aluno aprendeu. Por outro lado, a avaliação também tem essa finalidade, que é de avaliar o nosso trabalho. Será que fizemos um bom trabalho em relação àquilo que queríamos para com os objetivos propostos no nosso plano de ensino? É a avaliação que vai provar isso. Então veja, se nesse momento o professor consegue observar que houve um crescimento do processo pedagógico para o aluno, que o aluno aprendeu em relação ao bimestre anterior, esse aluno não pode ser reprovado, ele não pode ser punido, porque a punição não é o objetivo da avaliação. Lembre-se sempre disso. Outro fator muito importante é perceber que a avaliação não se resume somente em provas ou exercícios. Você pode, às vezes, conversando com o seu aluno sobre o conteúdo daquela disciplina, perceber se ele realmente aprendeu ou não aquilo que você ensinou. Porque o fato do aluno balançar a cabeça não significa que ele esteja entendendo aquilo que você esteja falando. Então, é muito importante perceber os ensinos do Paulo Freire, por exemplo, né? Que é o aluno precisa de autonomia, ninguém educa ninguém, a gente se educa sozinho a partir de motivação própria. Cabe a nós, professores, percebermos onde é que podemos encontrar essa motivação para que o nosso aluno aprenda. E não aplicando notas objetivas, questões fechadas, sem criar uma oportunidade do aluno mostrar para a gente aquilo que ele realmente aprendeu. O importante é se desprender desses conceitos mais tradicionais e focar na direção da aprendizagem. Houve aprendizagem? Então vou criar algumas avaliações as quais eu perceba que o meu aluno aprendeu, tá bom?
Um abraço e até o próximo vídeo.